O estudo do eletromagnetismo é repleto de grandes descobertas que marcaram a história e moldaram nosso presente. Hoje é quase impossível não estar em contato com qualquer aplicação do eletromagnetismo. Tudo começa pelo primeiro estudo de Tales de Mileto, na Grécia Antiga, sobre os efeitos de atração e repulsão de uma pedra composta por óxido de ferro, o âmbar. 2000 anos depois, este estudo é aprofundado de forma sistemática por William Gilbert, com a obra De Magnete, teorizando eletricidade e magnetismo. As primeiras aplicações começam a surgir, como a máquina de fricção geradora de cargas elétricas de Otto von Guericke, no século XVII, a famosa garrafa de Leyden de Peter von Muschenbuch, do século XVIII, e também a máquina geradora de eletricidade estática do padre Jean-Antoine Nollet. Depois, Benjamin Franklin aprofunda ainda mais o estudo de cargas e suas aplicações, enquanto Charles Augustin de Coulomb realiza outro marco na ciência, com a Lei de Coulomb para a força elétrica. Já na virada do século XVIII, temos a descoberta acidental de Hans Christian Ørsted, com o experimento da agulha atraída pelo campo magnético gerado por um fio. E assim, temos outro marco importantíssimo na história com os estudos de Michael Faraday, que realiza uma das aplicações mais importantes da humanidade, o primeiro motor e gerador elétrico. Assim, temos esse estudo ampliado e consolidado com as formulações matemáticas feitas por James Clerk Maxwell. Neste experimento, estudaremos a lei de indução de Faraday por meio de uma simulação. Para isso, será modelado um ímã permanente, que gira a uma velocidade constante de 60 rpm, e em volta estarão dispostos 8 bobinas com material condutor conectadas em um circuito fechado e próximos o suficiente para que sofram a ação do campo magnético gerado pelo ímã, que varia com o tempo. E assim, podemos comprovar a equação da força eletromotriz de Maxwell, que afirma que a variação do fluxo magnético em uma certa área sobre o tempo gera uma tensão induzida, a força eletromotriz, e consequentemente uma corrente, e assim podemos visualizar este efeito na simulação. Com o software Unsoft Maxwell aberto, primeiro criamos um projeto novo e inserimos um modelo 3D, e então escolhemos o tipo de solução em Project Manager Maxwell 3D Design para transiente. Em seguida, utilizaremos a ferramenta Draw Cube e faremos um retângulo nas coordenadas x-2, y-7 e z-1, e as dimensões serão 4 mm de largura, 14 de altura e 2 mm de espessura. Depois, utilizando a ferramenta Draw Cylinder, faremos um cilindro na origem que terá a mesma altura do retângulo e o raio igual à altura, de 7 mm. E assim, selecionando o retângulo e o cilindro, podemos usar a ferramenta Intersect para formar o ímã. Depois, faremos a região de movimento do ímã, que será um cilindro igual ao anterior, porém agora com raio de 7,2 mm, para dar espaço para o ímã se mover. Depois faremos o molde da bobina. Ele estará no eixo Y na posição 8 e também no eixo Z estará na posição -1. Ele terá 0,5 mm de raio e 2 mm de altura. Partiremos então para a caracterização dos objetos, começando com o material do ímã, que será o Alnico 9, porém modificado, e para isso basta utilizar a opção Clonar Material. E assim, faremos um novo material com o X-component sendo 0 e o Y-component sendo 1. Assim, o norte do ímã estará no eixo Y. O objeto do ímã será chamado ímã e o da bobina será chamado bobina 1 e terá o material de cobre. Já a região de movimento será chamada de Motion e para definirmos o movimento basta clicar em Model, Motion Setup, Assign Band e aqui escolheremos rotação e a opção graus por segundo, e aqui será 360. Com os materiais caracterizados, podemos agora clonar a bobina para fazer as outras 7. Para isso, utilizaremos as ferramentas Clone and Duplicate e também Rotate. Para clonar e duplicar, basta selecionar a origem e escolher a direção em que a bobina será duplicada. Copiaremos então a primeira bobina e usaremos a ferramenta Rotate para girar 45 graus. E assim repetimos o processo até ter as 8 bobinas.
Com as bobinas criadas, basta renomeá-las para ter o mesmo nome do esquemático. Depois, utilizaremos a ferramenta Draw Region para definir a região do estudo. Atribuiremos valores específicos para cada eixo. X e menos x terá o valor de 70%, y e menos y terá o valor de 50% e z terá de ter o valor de 0%, para assim fazer conexão com os terminais das bobinas. O próximo passo é definir o caminho da corrente, e para isso selecionamos todas as bobinas, clicamos em Edit, Surface e Section. E assim selecionaremos o eixo XY. Com as 8 seções selecionadas, vamos em Assign Excitation in Coil Terminal. Depois, precisamos criar a fiação para cada terminal, e assim faremos em Excitations Add Windings. Aqui o nome das fiações precisam ter um padrão, para assim ser implementado no circuito externo. Todas as fiações precisam ter o tipo externo de corrente. Depois de fazer a fiação, precisamos definir cada terminal para as fiações, e assim utilizaremos a ferramenta Add to Winding. Com tudo preparado, basta agora fazer o circuito externo, e para isso vamos em Assign Excitation External Circuit e Edit External Circuit. Clicando em editar, abriremos uma nova seção do OneSoft Maxo e aqui faremos um novo projeto. Utilizaremos os componentes Winding e Resistor. Precisamos atribuir aqui um nome atribuído em Winding no outro projeto. O resistor terá o valor de 1 miliohm. Conectando os componentes em série, basta agora adicionar o ground para não dar erro nessa parte da simulação. Por fim, copiamos o circuito para cada bobina, fazendo 8 no total. Cada circuito precisa ter o nome da bobina respectivo a winding criado no outro projeto. Podemos então salvar o circuito e em Maxwell Circuit a gente pode exportar esse circuito para o nosso projeto. O formato do arquivo deve ser SPH. E assim, voltando ao projeto, podemos importar este arquivo para assim fazer parte do nosso sistema. Aqui vemos que ele reconhece a partir do nome das bobinas e assim o circuito está conectado. Então basta selecionar a opção de Edge Effect para todas as bobinas terem a corrente de indução. Agora basta atribuir uma malha ao projeto em Mesh Operation. E assim podemos escolher entre o comprimento dos segmentos e também a sua quantidade. Aqui no caso, o utilizado foi 200 no máximo. Agora para validar o projeto, basta fazer um Solution Setup. E aqui botamos para parar em 1 segundo e cada passo terá 0,01 segundos. Validando o projeto, vemos que está tudo correto e assim podemos simular. Com a simulação completa, podemos selecionar o eixo XY e plotar o vetor do campo magnético. Para isso, temos que atribuir o tempo para 0 e assim validar a simulação. Para uma melhor visualização, é bom desmarcar a opção Map Size. Já para as bobinas, vamos plotar o vetor J, e assim poderemos ver a corrente baseado na área. Para animar, basta ir na opção Animate e dar OK para este tempo selecionado.
Este é o resultado da animação e vemos que as bobinas reagem dependendo do polo do ímã em que está em movimento, assim comprovando a equação de Maxwell. Para fazer o gráfico, vamos criar um reporte e assim adicionar o winding feito para uma das bobinas. Precisamos trocar a variável x para ser a posição e assim ter uma acurácia melhor no gráfico. Aqui podemos ver que a corrente induzida é alternada e que, dependendo da posição e do ângulo do ímã, nós temos uma corrente induzida negativa e depois positiva. Este fenômeno pode ser explicado pela lei de Lenz, em que o campo magnético da corrente induzida tende a se opor ao campo magnético do ímã em movimento. Assim, quando aproximamos o ímã com o polo norte, a corrente segue o sentido anti-horário e, portanto, negativa. Quando afastamos o ímã, a corrente muda de direção e o campo magnético tende a atrair o ímã de volta, conservando a energia, e assim a corrente segue no sentido horário, sendo positiva. Agora, aprofundaremos mais no estudo de indução eletromagnética. Nesse experimento, será simulada a indução mútua de duas bobinas. A primeira terá uma corrente de 5 A, que passa por 10 espiras, gerando assim um campo magnético que induzirá a corrente na segunda bobina. A corrente induzida também gera um campo magnético, que afeta a corrente da primeira, e assim, essa proporção é chamada de indutância mútua. Este projeto será feito em uma solução magnetostática do modelo 3D do Ansoft. Para fazer a geometria da primeira espira, vamos em Draw, User Defined Primitive, Syslab, Segmented Helix e Polygon Helix. Aqui, essa bobina terá 4 segmentos, terá o Start Helix em 10, Radius Change estará em 2.05, que é a distância entre cada fio da bobina, Pitch estará em 0, pois a bobina será em formato chato, e ela terá 5 voltas. Com a geometria feita, podemos renomear para ser receptor, e assim faremos os terminais dessa bobina. Para isso, utilizaremos a ferramenta de linha, Draw Line, e faremos, primeiramente, para o terminal externo, 2 linhas. O primeiro segmento de linha precisa ter o mesmo valor x para o ponto de início e fim. O valor de y deve ter uma diferença de 2 mm e o valor de z deve ser igual. Já o segundo segmento precisa ter 80 na distância x, o mesmo valor do eixo y e também no z. A distância 80 precisa ser padronizada para todos os terminais, para que assim eles toquem na região que vai ser definida. Definiremos o tipo de cada linha como um retângulo, e ele terá o diâmetro, o comprimento e a altura de 1.42 mm. Já o terminal de dentro da primeira bobina vai ser feito com 3 linhas. O primeiro segmento deve ter o mesmo valor x e com a diferença de menos 2 no eixo y e o mesmo eixo z. O segundo segmento deve ter o mesmo valor para o eixo x e y, porém com a diferença de menos 2 para o eixo z. E por fim, o terceiro segmento terá o comprimento de 80 e terá o mesmo valor para o eixo y e z. Com a bobina terminada, podemos selecionar ela e os terminais e utilizar a ferramenta Unite para poder fazer um objeto só, e assim atribuir o material como cobre. Para definir a distância entre as duas bobinas, utilizaremos a ferramenta Move para criar a variável altura, que terá o valor de 4 mm inicialmente. O tipo da unidade dessa variável deve ser comprimento em milímetros. Com a bobina finalizada, podemos fazer agora a segunda, da mesma forma, porém agora com o Start Helix em 20 e o número de espiras sendo igual a 10.
E assim, faremos os terminais da mesma maneira que fizemos para a outra bobina. Com a geometria finalizada, vamos agora criar a região e definiremos os valores individuais para cada eixo. Mais x terá o valor igual a zero, para assim poder encostar nos terminais das bobinas. Menos x terá o valor de 30%, y e menos y terão o valor de 40%, e z e menos z terão o valor de 500%. O próximo passo é definir a corrente de cada espira. Para isso, selecionamos com a tecla F a face de cada terminal e botamos em Assign Excitation Current o valor de cada espira. No caso, a de baixo será 5 A e a de cima será 0. É importante que a direção da corrente entre em um terminal e saia pelo outro. Para fazer a validação do projeto e assim simular, precisamos fazer apenas 3 coisas. A primeira é fazer a solução. Depois, precisamos parametrizar a variável da altura. Ela deve ser do tipo Decade Count, iniciar em 4 mm, que será a altura mínima para a bobina não encostar na outra, e terminar em 50 mm. Essa parametrização será feita para 5 valores diferentes, e assim se define em Count. Depois, basta ajustar a matriz para a análise do projeto, e assim selecionaremos as 2 bobinas. Antes de simular, podemos ajustar a altura da segunda bobina, apenas mudando o valor da variável escolhida. Com a simulação finalizada, podemos então criar uma tabela de dados utilizando um report em Results. Nessa tabela de dados, podemos incluir o coeficiente de indutância mútua para a corrente 1 com ela mesma, para a corrente 3 com ela mesma, ou entre a corrente 1 e a 3, que será a indutância mútua das 2 bobinas. Podemos também incluir na tabela a indutância individual de cada bobina e a indutância entre elas. E com os resultados obtidos, podemos ver que a indutância mútua ela diminui conforme a altura vai aumentando, a indutância individual de cada bobina aumenta quando uma está longe da outra, e a indutância entre as bobinas ela diminui conforme a distância vai aumentando também. Podemos ter uma melhor visualização do decaimento da indutância mútua através de um gráfico gerado no report. Já a indutância das 2 bobinas, elas se estabilizam à medida que elas se afastam uma da outra, não havendo assim mais uma indutância. E por fim, selecionando o eixo XY, podemos ver o vetor do campo magnético atuando nesse sistema. Por fim, é comprovado que há uma interação entre 2 bobinas através da indutância. Tal circuito é até hoje amplamente aplicado e aprimorado em novas tecnologias, desde transformadores até carregamento wireless de novos smartphones.